Boa. Fala pessoal, boa noite. Tava aqui jantando e cheguei a uma reflexão. Achei por bem tocar o play aí. Talvez dividir isso aí com vocês. Na verdade, uma série de coisas que vieram acontecendo, assim, que eu fui percebendo na minha vida. E agora culminou de eu estar assistindo um vídeo no YouTube sobre algumas coisas de concurso. E depois eu acabei indo parar num vídeo de resolução de questão, assim, cliquei de curioso mesmo, de resolução de questão de física, nem assisti o vídeo, mas eu vi que a pessoa que estava no vídeo, foi uma pessoa que estudou comigo na UNB, né? Então ela estava lá tocando esse projeto, enfim, resolvendo questão de cursinho. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma ex-aluna, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu, por um ano inteiro, dei aula num cursinho e e assim, o feedback que eu tive dos alunos depois que eu saí de lá foi muito bom, assim, foi tipo, caramba, professor, eu pude aprender física e tudo mais com o senhor, enfim, quando é que você vai voltar? E aí eu fiz uma reflexão assim, falei, cara, eu acho que cada vez mais eu tô distante do mundo de cursinho, sabe? Tem até uma outra experiência que eu passei que foi de dar uma aula de véspera para prova ali numa grande escola aqui em Brasília. E eu percebi um fenômeno absurdo, assim, dos alunos se preocuparem pouquíssimo com o conteúdo, sabe? Assim, é uma crítica que você vai ouvir sempre, né? Ah, mas cursinho ou pré-vestibular, etc. Foca muito na resolução de questão, foca muito, sei lá, em como fazer e pouco como ensinar, né? E aí nessa aula, especificamente nesse cursinho, tinha um aluno lá que ele veio me perguntar no final da aula, professor, mas como é que eu faço essa equação e tal? E eu tinha resolvido a questão no quadro pra ele, né? E eu resolvi a questão no quadro sem equação nenhuma, assim, eu parti do raciocínio ali. E aí ele falou, não, mas eu quero saber como faz. Eu falei, cara, você prestou atenção comigo? Você acompanhou? Ele falou, acompanhei, professor, mas é porque tem essa equação aqui no livro, a gente precisa usar essa equação. Eu falei, cara, não, mas você viu o que eu fiz lá? Sem usar essa equação? Eu falei, essa equação vai te confundir. E ele quebrando a cabeça, ele queria fazer pela equação, né? Então, não sei, confesso que eu não sei se ele estava entendendo o que eu estava fazendo no quadro. Pra mim foi muito lógico o que eu fiz, não era uma questão difícil, mas ele queria um caminho que fosse um caminho pronto, um caminho decorado, né? Eu lembro que eu fiquei com essa reflexão. Mas aí voltando, né? Aquela aluna me perguntou quando que eu ia voltar pro cursinho e eu vi que, sabe, a minha perspectiva como professor, por mais que eu seja um professor que eu me considero muito conteudista mesmo, eu acho que eu me preocupo muito com a interpretação das coisas. E aí um outro episódio, isso aí não tenho vergonha de expor, né? Que eu tô dando aula pro terceiro ano, lá no colégio que eu ministro, enfim. Só que a minha disciplina no terceiro ano não é uma disciplina de ensinar um conteúdo, né? É uma disciplina de revisional, assim. É uma aula durante a semana, só algumas turmas têm, de revisão. E eu percebi que em cada aula eu formulo alguma pergunta que não tem a ver com a resolução de questões, e tem alunos excepcionais lá, mas a pergunta sempre quebra eles. É uma pergunta, geralmente é uma pergunta que pergunta tipo assim, tá, mas por que esse nome aqui é isso, sabe? Por que isso aqui é isso aqui? E aí parece que, sabe, parece que eu tava lidando com um monte de robô, sabe? Aí eu fiz uma pergunta que libertou ele do modo automático. E as pessoas falam, caramba, é mesmo? Estudo esse conteúdo há tanto tempo e nunca fiz essa pergunta, sabe? Então, essa é uma coisa que eu acho que chegou no meu colo, em alguma medida, de eu perceber com alguns professores que eu tive, com algumas abordagens, coisas que eu li, etc. Mas de se perguntar as coisas, né? E aí eu vejo isso com muita frequência na minha vida, né? Esses dias, também numa roda de conversa, um amigo falando, ah não, tal pessoa é gnóstica, né? Eu falei, tá, mas o que é ser gnóstico? Então, assim, muitas vezes a gente assume que sabe ou assume que concorda, sendo que a gente não sabe, não concorda, não entende. Então, enfim, todas essas reflexões me fazem olhar para mim e ver a minha abordagem como professor, que é uma abordagem preocupada em fazer com que as pessoas saibam o que estão fazendo, sabe? Tipo assim, cada aula eu vou lá e pergunto, ei, você, o que a gente viu na última aula? E se você não lembra, enfim, não tem problema, vocês têm infinitas aulas, mas que em algum momento o próprio nome do conteúdo possa fazer sentido, sabe?
Eu acho muito bizarro, sabe? Muito bizarro hoje em dia o fato de você estudar um conteúdo onde você não sabe o que significam as palavras que são o título do conteúdo. E isso, por exemplo, isso não é que isso é valorizado em cursinhos, mas é a maneira que é, porque o cursinho tem que fazer 1 milhão de conteúdos em um ano, né? Então, também nessa perspectiva, eu me deparei com o professor Felipe Ghisoli, que é o professor do canal Universo Narrado. Ele tem feito uma série de vídeos aí, expondo meio que essas questões dos vestibulares e dos cursinhos, enfim. Claro, ele tem todo um projeto online, enfim, eu nunca mergulhei a fundo, não soube, mas ele faz uma analogia muito legal, né? Ele, numa das aulas, num vídeo de 50 minutos, 45 minutos lá dele, criticando isso, ele fala que hoje em dia tá todo mundo preocupado em passar no exame do Detran e ninguém quer saber aprender a dirigir, né? Sendo que se você aprende a dirigir, o exame do Detran é fácil, sabe? Enfim, são só reflexões que eu tava pensando aqui agora, e vou voltar lá no ponto do outro professor, né? Mas eu queria pontuar mais uma coisa sobre esse negócio do Detran, né? Hoje mesmo uma aluna me pediu uma questão enfim, de dilatação e tudo mais. Eu li a questão e falei, não sei resolver. E ela, pô professor, mas você não tentou, você não fez nada. Eu falei, olha, isso aqui não faz sentido pra mim. Eu falei, olha, a questão ela tá contando uma história que eu não sei por que isso acontece fisicamente. Então, se eu não sei porquê, eu não sei por onde ir, sabe? Como é que eu vou resolver contas de algo que eu não sei por que acontece, né? Enfim, a gente ficou ali quebrando, e aí o que foi legal foi, ela ficou ali comigo conversando, e aí o que ela falava não era mais tipo assim, vamos tentar isso aqui, vamos tentar isso aqui. E aí a gente começou a tentar pensar no seguinte, cara, por que esse fenômeno acontece? Por que isso aqui é assim? Acabou que no final da aula a gente falou, entendi, isso vai acontecer por conta disso. Então aí a gente conseguiu resolver a questão. Mas eu tô dizendo isso porque isso parece... Olha, parece que eu tô falando alguma coisa que é óbvia, mas não. Hoje em dia o que mais se tem é resolução de questões onde vocês não fazem ideia sobre o que vocês estão fazendo. De modo geral, né? Estou falando vocês, me direcionando aos alunos, enfim, mas é dizer como é o ensino hoje. Então, enfim, a minha perspectiva de cursinho hoje, foge muito, sabe? Foge. Me dói quando eu tenho que passar conteúdos demais, quando eu não consigo aprofundar, quando eu olho uma pergunta de um aluno numa aula e falo, cara, eu não consigo te responder agora. E aí isso mexe com uma outra angústia minha como professor, que é muitas vezes eu ver que vocês param, não é na explicação, mas é no pré-requisito, sabe? Quando diz respeito à matemática e tudo mais. São coisas que, assim, eu não tenho solução, mas eu vou tentando colocar o meu grãozinho ali, sabe? Vou tentando me esforçar, vou tentando entender mesmo o que é um processo educativo, né? Quem já foi meu aluno sabe que, enfim, a minha abordagem ela é uma abordagem meio integral no negócio, sabe? São 50 minutos que você tem de aula comigo ali, e dos 50 minutos, se você não, em alguma medida, se você não gostar de mim, não tô dizendo que eu vou ser gostado por todo mundo, pelo amor de Deus, mas se você não se sentir pelo menos assim, caramba, eu não sou um robô, sabe? Nessa aula você pensar, cara, agora, sei lá, agora o professor vai falar alguma coisa, ou então aqueles 50 minutos existirem, sabe? Não serem 50 minutos no lixo. Se isso não acontecer, eu não vou te ensinar nada, cara. Se eu não conseguir ensinar você a existir na minha aula, como é que eu vou te ensinar a fazer qualquer coisa, sabe? Existir no sentido de estar ali presente, né? Ter presença, enfim. Então, essa é uma perspectiva minha que eu acho que foge no cursinho, cara. No cursinho, essa mesma aluna que me perguntou se eu ia voltar pro cursinho era uma aluna que, além de eu conversar com ela tinha dúvidas, a gente falava de outras coisas aleatórias lá no intervalo, sabe? Toda essa perspectiva é uma perspectiva meio integral do negócio, né? Enfim, então são coisas que eu tenho refletido aí, e aí pra voltar no professor e fechar o meu raciocínio, enfim, terminar de jantar aqui, tô jantando, parei de jantar pra poder jogar essas ideias aí, eu olhei pra esse professor e falei, caracas, que rumo diferente, sabe? Um rumo completamente diferente. Tô no rumo certo? Não faço ideia. Eu imagino que faz sentido pra mim, sabe? Então, eu tenho uma retidão de consciência
retidão de intenção de que o que eu estou fazendo está indo no rumo certo. Se estiver errado, espero que a providência, os alunos, tudo me mostre que eu estou indo no caminho que não é o mais legal, né? Como já aconteceu muitas vezes de eu olhar e falar, cara, por que eu fiz isso, sabe? Enfim, mas hoje essa perspectiva de cursinhos, enfim, meio desesperador, sabe? E aí para fechar toda essa reflexão aqui, queria compartilhar uma reflexão que eu vi uma vez com um professor já falecido. Ele dizia que quando ele estava no 8º ano, o professor falou para ele que um ponto era uma coordenada, né, e que não tinha dimensão, então não tem tamanho. E aí o professor logo após, né, foi falar da parte matemática e falou, e uma reta é uma conexão entre dois pontos formada por infinitos pontos, e o tamanho da reta é tal. Ele falou, peraí, mas se um ponto não tem dimensão, como é que uma reta, que é a soma de infinitos pontos, vai ter dimensão, né? Olha, essa pergunta, ela parece besta, mas essa é a pergunta mais importante, sabe? Pergunta mais importante, sabe lá se o professor sabia responder, não me lembro. Mas você formular perguntas que realmente mostrem que você tem ali, que você existe, né? Existe no sentido de presença, que você está presente ali. Então, é isso. Não tem um início, nem meio, nem fim essa minha fala, mas eu queria contar isso aí pra vocês, tá bom? Então, galera, até logo. Abraço, valeu, até a próxima.